A paz do Senhor, irmãos. Como vocês estão? Espero que bem. Hoje vamos falar um pouco sobre os fariseus, os homens da lei na época de Jesus. Se você ainda não conhece, vai conhecer hoje todo o contexto com a época que Jesus vivia. Então venha comigo e embarque nessa jornada de mais conhecimento da palavra de Deus. Os fariseus eram um grupo religioso e político significativo no período do Segundo Templo, especialmente durante os tempos do Novo Testamento. Sua influência era marcante na sociedade judaica e sua relação com os ensinamentos de Jesus Cristo é amplamente abordada nos evangelhos. Origem e contexto histórico. O termo fariseu provavelmente deriva do hebraico perushim, que significa separados. Esse nome pode ter referência ao seu zelo por uma interpretação mais estrita da lei mosaica, destacando-se por sua busca de pureza e distinção dos elementos pagãos e outras influências externas. Os fariseus surgiram como uma das principais seitas judaicas durante o período intertestamentário, especialmente após a revolta dos Macabeus, por volta de 167 a 160 a.C. Juntamente com os saduceus e os essênios, eles formavam os três principais grupos judaicos daquele tempo. No entanto, ao contrário dos saduceus, que eram mais ligados ao templo e à classe sacerdotal, os fariseus tinham uma base mais popular e estavam mais preocupados com a observância rigorosa da lei e das tradições. Crenças e práticas. Os fariseus eram conhecidos por sua forte adesão à Torá e ao desenvolvimento de um complexo sistema de tradições orais para interpretar a lei. Eles acreditavam que a observância rigorosa da lei era crucial para manter a identidade judaica, especialmente durante um período de ocupação romana e pressões culturais externas. Uma de suas características era a ênfase nas cercas ao redor da lei, que eram diretrizes adicionais para evitar a transgressão das leis bíblicas. Essas tradições orais foram posteriormente codificadas no Talmud, uma coleção central de textos rabínicos. Os fariseus também acreditavam na ressurreição dos mortos, na existência de anjos e espíritos, e na recompensa e punição após a morte. Isso os diferenciava dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição nem nos anjos. Relação com Jesus e os evangelhos. Nos evangelhos, os fariseus são frequentemente apresentados como opositores de Jesus. A crítica de Jesus aos fariseus muitas vezes focava em sua hipocrisia, legalismo e falta de compaixão. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, Jesus denuncia os fariseus por suas práticas que, embora pareçam piedosas, muitas vezes são mais focadas na aparência externa do que na transformação interna. Apesar disso, nem todos os fariseus eram hostis a Jesus. Nicodemos, por exemplo, era um fariseu que procurou Jesus para entender seus ensinamentos, e Gamaliel, um prominente fariseu, teve uma abordagem mais tolerante em relação aos primeiros cristãos. Legado dos fariseus. Após a destruição do templo em 70 d.C., os fariseus, com sua ênfase na lei e na prática religiosa fora do contexto do templo, tornaram-se a base do que viria a ser o judaísmo rabínico. Sua contribuição para a tradição oral e para a interpretação da Torá foi fundamental para a continuidade da fé judaica após a perda do templo. Por hoje encerramos aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.